Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. A Mundo Cia Viagens convida a todos a conhecer o nosso site. Entre agora mesmo, www.mundociaviagens.com.br. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma semana. Hoje o assunto é tabus femininos. Guarda um minutinho, eu volto já. Voltamos, olha eu aqui de novo mais uma semana, e um pouquinho mais velha, claro, né? Assim, mais uma primavera, mas graças a Deus estamos aqui firme e forte para passar um monte de informação bacana para vocês. Essa semana eu vou falar sobre um assunto assim que eu estava pensando, né? Tabu feminino. Você sabe quais são os assuntos que para as mulheres ainda se tornam um tabu? Elas não conseguem falar de uma forma assim tranquila, elas se sentem meio desconfortáveis. Eu tenho uma lista aqui de assuntos que as mulheres, principalmente as assim, acima dos 35, 40, né? Elas têm assim uma dificuldade de falar. Pois é, não deveria, né? A mulher hoje em dia ela tem a própria casa, tem o seu emprego, é empoderada, ela tem toda aquela coisa de ser autossuficiente, mas quando se trata de alguns assuntos, ela ainda dá uma travada, ela não consegue falar nem com a melhor amiga, quanto mais com homens sobre esses assuntos que eu vou falar. Não é regra, tá? Vou deixar bem claro que isso não é regra, é uma pesquisa feita e sempre tem aquelas pessoas mais abertas e tem aquelas pessoas mais fechadas, tem aquelas pessoas que elas estudam e têm uma facilidade maior de falar sobre certos assuntos e outras que não. O que diferencia uma da outra é o quê? É que elas vão buscar conhecimento, consciência, e isso fica mais fácil de elas se libertarem de alguns tabus, de algumas crenças, de algumas coisas que ficaram lá atrás, que foram feitas através de família, religião, sociedade, cultura em geral, né? Então isso faz com que as pessoas mudem seu comportamento e comecem a falar aquilo que elas sentem de verdade, sem omissão e sem constrangimento. Tá certo? Então vamos começar. Vamos começar com um assunto bem legal. Usar roupas curtas. Vocês já pararam, às vezes, no espelho, colocaram aquela roupa assim e falaram assim, ai meu Deus, será que eu estou me sentindo à vontade? Será que eu não estou me sentindo à vontade? O que será que as pessoas vão pensar? Em primeiro lugar, quando a gente se torna uma pessoa autossuficiente, que a autoestima está lá em cima, ela não fica muito preocupada se a roupa está curta, se a roupa está longa, se a roupa está apertada, se ela estiver se sentindo bem, fantástico. Meu pai sempre falava uma coisa para mim, vou colocar meu pai porque, pai, beijo. Por quê? Ele sempre falou assim para mim, Valéria, você está se sentindo à vontade com essa roupa? Se você sair com essa roupa, você não vai se sentir meio que estranha perante as outras pessoas? Se você estiver se sentindo bem, fantástico, vai em frente porque está muito legal. Ou se não, troca de roupa, né? Então não existe aquela roupa assim curta, roupa vulgar, roupa sexy. Claro, a gente tem que ter o bom senso, isso sempre, bom senso, e achar e usar a roupa que a gente se sente melhor. Ok? E muitas vezes a gente deixa de fazer tudo isso, por quê? Por causa que as pessoas, elas começam a ver na mídia, não porque essa roupa está errada, não porque essa roupa está certa, não porque não sei o quê, mas precisa ver se aquela roupa
condiz com a sua personalidade, se vale a pena você usar aquele tipo de roupa. Outra coisa interessante é o perder a virgindade. Quando te perguntam, né? E aí, quando você perdeu a sua virgindade? Você tem coragem de falar que foi com 14, 15, 16, 17, 18? Ah, eu casei virgem. Ah, eu não sei o quê. Então, antigamente, as mulheres, elas eram assim. Elas tinham que casar virgem, né? A mulher que não era virgem era considerada uma mulher da vida, né? Então, era feito o quê? Para segurar a mulher, para a mulher ter uma condição menor do que o homem, isso numa cultura patriarcal, tá? O que acontecia? Os pais das meninas, os pais das garotas, faziam negociações com as mulheres. E elas eram o quê? Por dotes. Dotes nada mais é do que, se você tiver bastante dinheiro, você leva a minha filha. O que eu vou ganhar de vantagem? Então, era motivo de negociatas. Em alguns países, em alguns lugares, em algumas culturas, ainda ocorre esse tipo de negócio. Mas isso já tem mudado muito, certo? Outra coisa interessante que eu vi, deixa eu pegar aqui o papel, né? Porque o papel é uma coisa maravilhosa. Tomar iniciativa no flerte. Imagina o seguinte, eu adoro dançar. Né? Eu adoro dançar. É uma coisa assim que é maravilhoso, é muito bom, faz bem para a saúde, e é uma higiene mental fantástica. Só que, para você ir dançar, você depende de alguém tirar você para dançar. Não é assim que funciona? Mais ou menos. Se você quer dançar, você vai num ambiente onde a pessoa dança. Se você ficar esperando a outra pessoa tirar você para dançar, você fica sentada muitas vezes, né? Porque muita mulher, poucos homens, e você foca. Aquele homem sabe dançar. Então você vai fazer o quê? Vai tirar a pessoa para dançar. Ai, Valéria, mas isso não é coisa de mulher fazer. E onde está escrito que a mulher tem que ficar sentada esperando o homem tirar você para dançar? Ele não sabe se você dança. Ele não sabe se você dança bem. Ele não sabe. Muitas vezes o homem fica até assim com um pé atrás. Será que ela dança bem? Porque a dificuldade é o quê? O homem dançar com uma mulher que sabe dançar. Por causa que é aquela coisa, é difícil você dançar com quem não acerta o passo. Mas, se a pessoa não começar a dançar, ela nunca vai aprender. E isso acontece em outras coisas também. Você olha para uma pessoa, você gostou daquela pessoa, o que tem de a mulher ir até a pessoa e falar, oi, tudo bem? Posso conversar um pouquinho com você? Ou puxar um papo? Ai, Valéria, mas... Fala assim, viu? Não existe mais isso. Mudou muita coisa. O que a gente precisa é deixar a nossa timidez de lado e começar a tomar iniciativa, porque muitas vezes a gente precisa dar um toquinho assim, né? Joga um charme meio estranho para a pessoa pegar e para a pessoa ver que você está afim dela, né? E você, quando você saiu com uma pessoa, gostou da pessoa, você foi atrás da pessoa? Você ligou para a pessoa no dia seguinte para falar assim, oi, tudo bem? Aqui é fulana, como você tá? Adorei sair com você. Ah, imagina, eu não faço isso, justamente, às vezes a gente perde a oportunidade de pegar e de sair com a pessoa novamente, porque da mesma forma que a gente fica esperando, às vezes a pessoa também está esperando uma ligação sua, principalmente se trocou o telefone. Tudo bem que tem aqueles caras que pegam o seu telefone e não ligam depois, né? Existem mulheres que pegam o telefone e também não ligam para o cara depois. Mas existe a troca. Se existe uma troca de telefone, geralmente o homem quer receber a ligação também, né? Outra coisa interessante, corpo perfeito. As mulheres hoje em dia, elas, por causa de mídia, por causa disso, por causa de aquilo, hoje em dia não, sempre. Elas ficam sempre falando assim, mas meu corpo não é legal, minha mama é muito grande, minha mama é muito pequena, eu queria tirar isso, eu tenho celulite, por isso que eu não uso roupa assim, eu tenho varizes, então eu não posso usar vestido curto, eu não posso usar isso, eu não posso usar aquilo. Gente, tem que parar com isso.
A gente tem que usar aquilo que se sente bem, tem que se olhar no espelho e tem que falar, viu, é o corpo que eu tenho, é o corpo saudável que eu tenho. Ele está saudável? Fantástico, porque tem muitas mulheres que muitas vezes se acham, né, que não estão que estão bem e elas não têm uma saúde legal. Então, o melhor é você. A gente tem que aceitar o nosso corpo para que a gente possa mudar alguma coisa. É sempre assim que funciona. Quando você aceita, as coisas mudam. Ah, mas Valéria, eu não consigo usar, eu não consigo nem transar com meu marido com a luz acesa, porque eu não gosto do meu corpo. Então, primeiro você tem que se aceitar, tem que ter uma autoestima. Nós já falamos sobre autoestima, lembra? Lá atrás. Então, volta lá. Tem o trabalho de autoestima, daí sim, daí você faz aquilo que você quiser com o seu corpo. Muito legal também. Daí, eu vou chegar num assunto, mas isso vai ficar para o próximo bloco, tá bom? Ó só. Orgasmo e masturbação. Aguarda um minutinho, eu volto já. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte. De Tietê para o mundo. A Mundo Cia Viagens convida a todos a conhecer o nosso site. Entre agora mesmo, www.mundociaviagens.com.br. Então vamos lá, voltando. Vamos falar um pouquinho sobre orgasmo e masturbação? Quantas mulheres, ou no grupo de mulheres, você já falou assim, eu me masturbo, eu me toco, né? Às vezes a gente fala assim, assim, embaixo do chuveiro, eu vejo alguma coisa. É difícil você ouvir uma mulher falando assim, eu peguei o espelhinho e vi mesmo como que é a minha bonitinha. Eu senti o orgasmo, eu sei o que é orgasmo. Muitas mulheres, elas não sabem o que é orgasmo ainda. Você sabe por quê? Porque elas não se conhecem. Elas não sabem quais são os pontos mais legais, aqueles pontos que deixam elas assim, bem bacana, entendeu? Então, antes de qualquer coisa, a masturbação, na minha época lá atrás, masturbação, menstruação, todo esse tipo de coisa, tinha que ser falado baixo, porque não podia falar alto sobre esse assunto. Era muito interessante porque você tinha uma aula, né, normal na escola, falando sobre educação sexual, só que não era educação sexual, falava sobre ovulogênese, como que é o período de ovulação da mulher, né? E isso fazia o quê? Fazia com que ela simplesmente sabia, se eu fizer tabelinha, nesse período eu posso engravidar, nesse período eu posso fazer, e nesse período eu não posso fazer. Como usava o absorvente, né, que parecia um tucho, principalmente antigamente, né, como que era um tucho que se colocava no meio das pernas, e a gente ficava naquela, não sabia o que fazer com tudo aquilo, todas aquelas informações. Mas ninguém virava para você e falava assim, olha, para você conhecer o seu corpo, você precisa se tocar. Daí entra a parte de religião, de crença. Se tocar era proibido. Uma mulher que se tocava, ela estava em pecado. Só que como ela vai poder se dar prazer e dar prazer para o companheiro se ela não se toca, se ela não se conhece? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é, eu parei para pensar e vi essas coisas e eu achei assim, sabe, muito interessante. Mas daí dá para a gente parar para pensar e ver assim, puxa vida, né? Como que a gente pode dar prazer para outra pessoa? Como a gente pode fazer um amor gostoso se a gente não conhece nem a gente? Se a gente não sabe quais são os locais legais para tocarem na gente. E fora que na hora H, a gente fica com receio de falar assim, eu não gosto desse jeito, não faz assim que machuca, né? A gente fica com medo de falar pro parceiro as coisas que a gente gosta, as coisas que é gostoso.
né? A gente tem um pouco. Daí a gente entra naquilo de fazer sexo casual. Você já saiu, às vezes, com aquela vontade louca de dar uma transada, mas daí você não transa porque o que os outros vão dizer? Ai, saí no primeiro encontro, o que o cara vai achar de mim? Né? Vai me achar uma prostituta, vai me achar sei lá o quê? Por mais que os tempos tenham mudado, que por mais que as coisas estejam mudando, ainda existem esse tipo de conceito, certo? A mulher, ela tem tanto direito de sentir prazer, de ter vontade, como o homem. Né? Se ela sai da primeira, na segunda, na terceira, aí é um problema dela, não é um problema de outras pessoas. Aí é ela. Né? Ela tem que ver o que ela acha melhor. Agora, apoiar o feminismo. Todo mundo fala sobre o feminismo, né? Ai, o que é o feminismo? Você é feminista. Ai, eu não. Gente, feminismo, a gente precisa entender uma coisa. O feminismo, ele não é o contrário de machismo, né? O machismo, ele quer se opor, se sobrepor a mulher. O feminismo, ele quer igualdade. Não estou falando daquele feminismo de ficar usando axila peluda, levantar a blusa no meio de um monte de gente. Não é isso. O feminismo é a igualdade de pensamento. Cada um com a sua, porque os cérebros são diferentes. Mas é a união dos dois, é andar juntos, um do lado do outro. Ser é o feminino. Sabe o feminino que era usado antigamente? Aquela de deusas, de toda aquela parte da mitologia? Então, é isso que precisa voltar. É toda essa magia, toda essa coisa bonita que é o feminino e o masculino, não o machismo. Certo? E o feminismo, ele veio justamente para combater esse machismo que por muito tempo machuca as mulheres, oprime as mulheres, subjuga as mulheres, e isso está mudando. Mas a passos ainda tem que muita coisa melhorar nisso daí. Outra coisa, nossa, já falei pra caramba, né? Mas tem mais um pouquinho aqui, ó. Revelar o número de parceiros na cama. Você já teve coragem de falar para sua amiga quantos parceiros você já transou? Pois é. Então, isso também é um tabu. Nós guardamos pra gente, a gente não tem coragem de falar, eu já transei com um monte, né? Assumir a bicuriosidade. Sabe o que é bicuriosidade? Às vezes a gente olha para uma mulher assim, a gente até fala assim, nossa, como será que é transar com essa mulher? Vocês já pararam para pensar que a gente também tem essa vontade? Já tem essa não é vontade, é curiosidade. Que nem um homenagem à trois, né, que o pessoal fala, a três. Tem tanta coisa diferente que muitas vezes a gente tem vontade e a gente acaba não fazendo porque acha o que as pessoas vão dizer, mas a gente deixa a nossa vontade, né, se ficar bem guardadinha. Por quê? Porque nós achamos que não podemos fazer certas coisas e esquecemos que o corpo é nosso. Tudo bem que tudo que nós fazemos gera uma consequência, tudo é mão dupla, né? Mas, se você tem vontade de fazer certas coisas, para pensar, certo? Isso não significa que eu estou falando pode fazer aquilo que a sua consciência pensa. Sexo anal, a gente já falou sobre isso, sobre sexo anal com o Dr. Paulo, certo? Companheiro? Olá, hein? Estamos te esperando ainda, viu? Faz tempo que você não vem no meu programa. Esse vírus está atrapalhando as nossas entrevistas, né? Mas logo, logo ele volta com um monte de assunto novo para falar para a gente. Então, o sexo anal, cada um faz aquilo que tem vontade. Ah, mas o que meu parceiro vai... Ele vai gostar, porque senão, né, eles não tentavam. Eles até tentam bastante, é a gente que não deixa. Mas precisa estar muito relaxado e tem o jeito certo, tem tudo. Volta lá no vídeo, dá uma olhadinha. O Dr. Paulo explica sobre esses assuntos. Foi muito legal esse programa. Fio terra. Sabe aquele cara que pede, né? Ai, eu queria tanto, né, que você fizesse assim um carinho gostoso, e a gente fica assim, ai, mas quem gosta disso é gay.
Não é, gente. Não é gay, não. Lá no Sexo Anal, eu falo sobre isso também. Com a entrevista com o Dr. Paulo, a gente fala sobre isso. Porque o ponto erógeno, a maior terminação nervosa nos homens estão nessa região do ânus. Por isso que o exame de próstata é tudo feito por lá. Entendeu? Mas é aquela coisa. Ele gosta. Dentro de 4 paredes, qual o problema? Não é verdade? Agora, tratar sobre suas próprias fantasias sexuais. Quantas vezes vocês falaram para suas amigas que vocês, eu sonhei, eu tenho uma fantasia que eu estou fazendo sexo com não sei desse jeito, ou em determinado lugar, ou, né? A gente tem vergonha de falar sobre as nossas fantasias. Eu gosto de ficar... Sabe aquele 50 tons de cinza? Então, as mulheres, às vezes, elas têm vontade de fazer alguma coisa diferente. Só que elas têm um pouco de medo, porque não sabem até que ponto o homem, elas podem confiar. Mas para fazer isso, as suas fantasias, ela precisa confiar muito no cara com que ela está junto, certo? Dinheiro. Vocês já pararam para pensar que não se fala sobre dinheiro com mulheres, quase? Não? Entra em algum site e veja quantas informações sobre dinheiro tem para mulher. Agora está começando por causa do empoderamento. Mas se você parar para pensar, não tem muita coisa. E, não ter filhos por causa... É uma opção, cada um tem, sabe aquela cobrança. Você casa, depois que você casa, a primeira coisa é ter filho. Se você não tem filho, nossa, você não vai ter filho, você vai ficar sozinha. Isso é uma opção, é a opção da pessoa. E tem uma coisa que eu estava pensando, né? Eu não ia falar, mas e quando você é mãe e você se sente estranha? Você não sente saudade dos seus filhos, você quer ficar quieta no seu canto e você não quer ter contato com seus filhos. Muitas mulheres se acham estranhas, se acham uma mãe horrível por não ter saudade do filho. Só que às vezes isso é normal, tá? Porque a gente fica tanto ligado, tanto que ela precisa de um tempo, umas férias para poder voltar ao normal, né? E os nossos objetivos e ambições. A primeira coisa que falam para a gente, deixe de sonhar, coloque os pés no chão. E eu vou terminar o programa de hoje falando o seguinte: as nossas ambições e os nossos objetivos têm que ser aonde a gente tem vontade de ir. Não importa qual se é pequenininho, se o seu objetivo é grande, se você quer ser conhecida pelo mundo todo, ou se você quer ser conhecida só pelo seu bairro, só pela família. Não importa. O importa é aquilo que nós temos vontade de fazer, é aquilo que é bom para nós. Não importa a ambição. Todo mundo fala, principalmente na Europa, né, que a ambição feminina não é bom. Mas não é verdade, não. A ambição feminina é muito legal mesmo. Então faz o seguinte, gente, quando vocês tiverem vontade de sonhar, sonhe e vão atrás do seu sonho. Isso se chama o quê? Objetivo e chegar aonde quer chegar. Sempre. Certo? Isso é muito assim, é fundamental para que a mulher consiga atingir o topo que ela queira atingir. Se ela quer atingir o empoderamento, uma liderança, ela tem que ir aonde ela tem vontade de ir. E lutar, viu? Porque não é fácil. Nem para o homem e nem para a mulher é fácil muitas vezes chegar numa liderança. Mas tem que estudar, tem que ter conhecimento e tem que o quê? Ir atrás. Não importa se o caminho é tortuoso. O importante é estar no caminho, sempre. Certo? Mais uma semana muito bacana, mês de abril, muita coisa boa. Gente, a semana que vem eu volto com outro assunto bem legal.
Para pensar, veja se você tem algum desses tabus. Se você tiver, busca conhecimento, busca ajuda e tira isso para você ser cada vez melhor e mais empoderada. Gente, deixa eu só falar, dia 30 de abril, eu ia falar 31 de abril, dia 30 de abril é Dia Nacional da Mulher, viu? Aguardem, vai ter coisa boa por aí. Beijo, até a semana que vem. TV Marte, de Tietê para o mundo. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. A Mundo Cia Viagens convida a todos a conhecer o nosso site. Entre agora mesmo, www.mundociaviagens.com.br.